Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Queridos irmãos, eu quero começar o vídeo de hoje respondendo a pergunta de um seguidor. Como você conseguiu ser curado de um veneno que antes você entendia que era remédio em tempo? Admiro muito seu posicionamento como evangelizador da Santa Mãe Igreja. Quero agradecer então ao nosso querido seguidor pela pergunta, porque essa pergunta me dá a oportunidade de falar para muitas pessoas que se encontram no meio adoecedor a forma como esse mecanismo funciona. Para responder essa pergunta é preciso fazer uma analogia. Então, imagine uma pessoa que recebe a receita de um remédio que promete curar a doença da qual ela está sofrendo. Essa pessoa faz qualquer esforço para adquirir esse remédio e toma religiosamente nos horários prescritos. Mas o que ela não sabe é que foi vítima de um estelionatário. É um remédio falso, que além de não curar nada, os efeitos colaterais são devastadores. Essa pessoa aos poucos percebe que vai ficando cada vez pior, até que ela percebe os malefícios que vem sofrendo, que são resultado precisamente do remédio que ela está tomando. Então essa pessoa interrompe imediatamente esse falso tratamento e procura um médico de verdade que orienta um tratamento verdadeiro. Eu não sei como foi a história de outros ex-pastores, mas essa foi a minha história. O ambiente hipócrita, cínico, fingido, fez com que uma guerra interior entre fazer o que era certo e brigar contra o sistema, ou fazer o que era errado e ser o queridinho da liderança. Essa ambiguidade fizeram com que o meu emocional e o meu psicológico não suportasse tanta pressão. Eu vou mostrar aqui alguns vídeos que ilustram mais ou menos o que eu estou dizendo. Acompanhe. As maiores igrejas evangélicas do Brasil, todas elas são governadas por algum coronel, por algum cacique religioso. Que não estou falando de um coronelismo militarizado, eu estou falando da atitude coronelesca. São pessoas que ganham vitalicidade dos seus cargos e que ficam 30, 40 anos. Um povo que fica 30, 40 anos sobre a mesma cabeça, a mesma dominação, a mesma opinião, a mesma repetição, entra num processo de condicionamento horroroso, como nenhum outro grupo do país consegue condicionar tanto os seus membros quanto as comunidades evangélicas. É uma lavagem cerebral que eu, que trabalho também do lado de cá como psicanalista e atendo gente no meu programa todo dia, a doença mental evangélica é incomparável. 70% das pessoas que estão nas clínicas psiquiátricas são oriundas e egressas de igrejas evangélicas. É gente que pirou. 70% das pessoas que estão internadas em clínicas psiquiátricas vieram de igrejas evangélicas ou são de famílias evangélicas. Acabei de ler uma matéria aqui. Isso só comprova que o ambiente religioso em geral, mas principalmente as igrejas, se tornaram um ambiente adoecedor. Mas qual que é a mente que pode suportar tanta loucura que é aceita por vocês em nome de Deus dentro das igrejas? Com todo respeito aos pentecostais e neopentecostais, qual que é a mente que vai suportar a pessoa que entra lá, escuta que se ela não dá o dízimo, o cão vai acabar com as suas finanças e vai acabar com a sua família? Qual que é a mente que suporta isso? De duas, uma. São dois viés. Ou a pessoa concorda com aquilo tudo e se torna uma fanática religiosa, que já desenvolve uma doença psicossomática, ou a pessoa, não suportando todo aquele ambiente louco, ela vai ter problemas psiquiátricos, sim. Por exemplo, aí você vai no meio pentecostal, é tanta loucura que é apresentado, que chama de unção do Senhor. Eu vi um vídeo aqui agora há pouco, o cara vem correndo, todo mundo tá rodando, o cara vem e dá um pulo e agarra em uma pilastra e chamam de presença do Espírito Santo. Cadê o equilíbrio, a ordem e a decência que o apóstolo Paulo escreveu? Até nas igrejas tradicionais, que eu respeito muito,
Qual que é a mente que pode suportar a doutrina da predestinação? Você está lá na sua casa, você é inclinado para as coisas de Deus, a sua mãe não é. Então você foi escolhido por Deus e a sua mãe não? A sua mãe ela vai passar a eternidade no tormento? Qual que é a mente que pode suportar? Terceira coisa, os abusos que são praticados por líderes e pastores religiosos, que adoecem pessoas. Está cheio de gente traumatizada dentro das igrejas evangélicas. Está cheio de gente doente, com depressão, com pânico, com ansiedade por causa de pastor e liderança evangélica. E em outras religiões também. Qual é a mente que pode suportar um ambiente tóxico igual esse? A maioria das igrejas evangélicas são ambientes adoecedores. Não tem jeito, não tem cabimento. Um lugar que era para ser de cura se tornou um hospício. Se tornou uma ponte para pessoas desenvolverem problemas psiquiátricos. 70% dos evangélicos estão internados. Ou que vieram de origem evangélicas por causa de transtornos e cargas abusivas, por causa de traumas que foram impostos pela liderança da igreja, pelo pastor e pelas pessoas que convivem ali. Dificilmente as pessoas odeiam a Igreja Católica. Elas odeiam aquilo que elas pensam sobre a Igreja Católica. O meio reformado, ele não é suficiente para amparar as demandas de um pastor e de sua família. Na pandemia, inclusive, um índice muito elevado de pastores. Pastores de quem eu li os livros para fazer os estudos estavam se explicando. Para o protestante não existe pecadinho, pecadão. A criancinha que roubou uma bala e não se arrependeu vai para o inferno, assim como um serial killer vai para o inferno. E o padre me fala sobre pecado venial e pecado mortal. E eu fui estudar sobre isso, falei, gente, tem alguma coisa muito errada com a teologia que a gente trouxe até aqui. Como é possível observar todas essas contradições, contrassensos, incoerências, abusos e absurdos levam qualquer pessoa à paranoia, ao desequilíbrio emocional, a uma doença mental. Leve todas essas coisas em consideração quando você receber um convite para um culto protestante. Tenha a capacidade espiritual de perceber as belezas da Santa Igreja, dos sacramentos, de Jesus Eucarístico, do exemplo deixado pelos santos e santas. Que com essa reflexão você possa ter um dia abençoado, um dia cheio da graça de Deus, é o desejo do meu coração, no nome de Jesus.